Na minha opinião, o Flamengo é o campeão carioca de 2019. Eu não vejo como reverter isso. O Abel falou que 2 dá para reverter. Eu queria perguntar pro senhor, que até meia hora atrás falou, estava me dando uma aula de futebol da Itália, que eu precisava ver um pouco mais de futebol, estudar. E eu, de forma humilde, reconheço que eu preciso mesmo. Preciso mesmo, não tô bravo. Eu preciso mesmo aprender mais de futebol. Não. O senhor no sábado falou que o Vasco tinha mais conjunto que o Flamengo. Não, foi o seguinte. Aonde? Não, calma aí. Deixa eu só explicar, porque depois parece. As pessoas pegam uma frase. Você quer explicação? As pessoas pegam uma frase. Você quer, Pascoal? Senhor Mani, você quer explicação? Ô, São Paulo, você quer explicação? Vai ser longa essa explicação. Brasil! Porque eu acho que demanda uma explicação bem Porque quando ele disse que o Dudu era melhor que o Dembélé, ele falou, e depois falou, não disse. Nunca falei isso. É isso aí, né, produção? Fala com o Nunca falei isso. Nunca falou isso, ó. E o nervologista? Também você não falou. Isso foi você que falou. Formani, quem falou isso, Formani? Você não falou que o Dudu era melhor que o Dembélé? Nunca falei que o Dudu é melhor que o Dembélé. Eu falei que ele jogaria. Ele disse... Eu faço porque ele fala que é um cara sincero. Deixa ele falar sobre o Vasco. Eu tava ontem só pra dizer que o Vasco tinha mais conjunto que o Flamengo. Não, calma. Ontem, antes de começar o jogo, ele vai explicar. Mas só uma coisa, antes de começar o jogo, eu tava com uma turma em casa pra ver essa partida. Eu não quero saber e aí todo mundo fala assim, você entende futebol, você trabalha na televisão e tal. Isso não me interessa. Como é que vai ser esse jogo? Eu falei assim, olha, eu tinha visto o Facincano no dia anterior. Ouvisto? Não, tinha visto. Você tinha ouvido. Mas você está emburrecendo. Não, eu tinha visto. Eu tinha visto o Facincano no dia anterior. Aí eu falei assim, olha... o Vasco tem mais conjunto do que o Flamengo. Foi o que eu falei. Aí todo mundo Você não tem personalidade. Você trabalha no programa de futebol, você precisa dar minha opinião pra você tomar aí só. É claro, aí eu falei, eu reproduzi. E aí o que aconteceu? 2-0 pros caras. 2 ou 3, né? Ontem o Flamengo não, fez isso aqui. Não, mas explica aí o Brasil que eu vi. O Vasco tem mais conjunto que o Flamengo. O Flamengo fez isso aqui com o Vasco. Só que o conjunto... Em nenhum momento eu falei que o Vasco é o melhor time que o Flamengo. Eu disse que o Vasco é um time que, coletivamente, taticamente, não é espaçado. É um time organizadinho, não é? Só que o Vasco ontem ficou aqui, ó, trancado, com medo, sem personalidade. Individualmente, é lógico que o Flamengo é anos-luz, e como eu expliquei muito bem isso, eu acho que o Flamengo, em muitos momentos, ele é mais espaçado até que o próprio Vasco. Só que ontem o individual do Flamengo foi um amasso. O Flamengo ontem, Everton Ribeiro gastou a bola. Não, mas antes do jogo, então você falou que realmente o Vasco tinha mais conjunto que o Flamengo. Não, ele é um time organizado. Se você olha, não, só fala sim ou não. Se você olha em campo, o time do Vasco... Mano, é difícil falar sim ou não. Mas pelo amor de Deus, cara, deixa eu tentar sim ou não. Deixa eu tentar explicar. Não, mas você só falou. Deixa eu tentar explicar. Tá bom, você explica. Então eu não vou mais explicar. Não, você vai explicar. Só fala assim, você falou ou não vou tentar explicar. Não adianta, porque parece que eu tô falando com uma porta, cara. Eu sou uma porta. Porra, não é possível, cara. Chamou de burro. Juro que eu calo a boca, eu não volto mais. Deixa ele explicar. Você falou ou não falou coletivamente, o Vasco é um time organizado, sim. Não, você falou que é melhor que o Flamengo. É um time melhor que o Flamengo. Tanto é organizado, sim. É mais organizado em muitos momentos. Na postura de campo, sim. Agora, individualmente, o Flamengo é anos-luz melhor. E ontem, de novo, o individual coletivamente, o Vasco é melhor que o Flamengo? O quê? Foi o que você falou no sábado. Coletivamente, eu reproduzi isso pros meus amigos. Tem uma cara de tacho. Bom, tá bom, chega, velho. Não, é verdade. É verdade, você falou assim, no expediente. É só você falar assim ou não. Você falou que tinha um conjunto melhor que o Flamengo, só isso. Coletivamente, eu digo na questão tática. Era melhor que o Flamengo. Na questão tática, é um time menos espaçado que o Flamengo. Nós vimos. Era melhor que o Flamengo. Nós vimos. Ó, até derrubou o microfone. Calma. Nós vimos como o Vasco é compactado, como o Vasco é mais organizado. Escuta aí, o Vasco no segundo tempo parecia um time de colégio contra o Flamengo. O Flamengo engoliu o Vasco no segundo tempo. Deu até dó do Vasco. Vai lá, pega lá. Deu até dó do Vasco. Vou lá pegar o meu microfone. E olha, o Vasco ontem, o Pascoal. Pega lá que eu... Você tem que ficar com calma. Eu... Tem que ficar calmo, porque... Quer ver? Olha como não é difícil. Arruma o microfone. Olha como não é difícil. Olha como não é difícil. Na boa. Pra você, o Santos merecia estar na final do campeonato, sim ou não? Sim, e na minha opinião, merecia ser o campeão. Doeu? Não. É minha opinião. Só perguntar, você falou que tem o VAR? Então vamos ver. Tem o VAR. Fica mais fácil. Vamos ver. Pode ser. Vem cá, aqui não vai levar 4 minutos pra discutir. Se ele não falou, nós vamos pedir desculpa. E não levou 4 minutos. Vamos lá. Velho, na boa, eu não vou discutir com vocês, cara. VAR, vamos lá. Não, que isso?
Isso de hoje. Não, o VAR não é isso. Não, o VAR do microfone não. Produção, não era isso. É o VAR dele falando. Ele falando. Por isso que demora o VAR também. Sábado foi no expediente futebol. Mas esse daí também foi bom. Você estava no expediente? Peraí, o Pascoal estava. Pascoal. A testemunha ocular. Você é um cidadão acima do bem e do mal. É verdade. Aqui, o único que todo mundo põe as mãos no fogo é por você. Exatamente. Sem luva de amianto. Ele falou ou não falou que o Vasco tinha mais conjunto que o Flamengo? Ele falou que o time do Vasco é mais organizado taticamente, que o Flamengo é muito espaçado. Foram as palavras que ele disse E a visão dele do time do Flamengo. Então assume. Mas não tem que ninguém tá criticando, você falou, não falou. Isso. Só que o Flamengo superou isso e jogou uma baita partida e ganhou o jogo. Ontem jogou demais, jogou. Só você falou, tá vendo? Só você falou, falei. Se você admite que falou, já a gente Mas em algum momento eu falei que eu não disse isso. Falou. Você falou, eu não disse isso. Não, eu tava explicando porque pra vocês. Porque não. O que vocês querem que eu diga é que o Vasco é mais time que o Flamengo. Não, eu não vou dizer uma coisa que eu não falei. Eu jamais vou dizer que o Vasco é mais time que o Flamengo, porque não é. Nem aqui, nem na China, nem no Marte. Ninguém falou mais time. Agora, que o Vasco é um time que não é desorganizado, não é bagunçado, que taticamente você olha um time que ele é bem compactado, é bonitinho, legal, isso é. E até às vezes mais que o Flamengo. Agora, o que o Vasco não tem em relação ao Flamengo é peça para decidir jogo. E não tem. E nem personalidade ontem teve. Vou dizer um negócio muito pra você. Menos. O Vasco além de não ter tido, além de individualmente não ter peça melhor que o Flamengo para decidir, ontem não teve nem atitude. O Vasco ontem nem entrou em campo. Mas tem mais conjunto que o Flamengo. Nem entrou em campo. Mas o conjunto é melhor. Eu vi o conjunto e a compactação. O Bruno Henrique ele furou uma bola com 5 minutos de jogo, que já poderia ter sido o primeiro gol do Flamengo. O Bruno Henrique teve um gol sonegado dele, que foi um gol legítimo e a arbitragem tirou. Já era mais um gol do Bruno Henrique, fora os dois que ele já marcou. Essa é a única bola perigosa do Vasco, do Marrone. E o Fernando Miguel também foi um goleiro que fez a diferença. Disparado, como eu tenho dito aqui há muito tempo. Não tenho dito isso. É que pra vocês, aqui na mesa, o melhor jogador do Flamengo no ano é o Diego. Não, o melhor é o Everton Ribeiro. Não seja injusto. Eu sempre falei do Everton Ribeiro. O Ilharão, o Diego são os melhores jogadores do Flamengo. Eu falo isso, mas eu não acho eles os melhores. O melhor jogador do Campeonato do Rio de Janeiro. Everton Ribeiro. O melhor jogador do Campeonato do Rio de Janeiro vai ganhar acho que deve ganhar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique. Mas é o cara que tá fazendo a diferença. Ontem, Everton Ribeiro e o Ilharão jogaram muito bem. Mas você tem obrigado a reconhecer isso, não. O cara faz 2 gols. Na verdade, ele fez 3. Final de campeonato. Esse cara é o melhor jogador de campo. Claro que ele é. Mas eu não estou dizendo isso de ontem. Se você pegar o meu comentário na sexta-feira. Se você pegar o meu comentário na sexta-feira. O cidadão não conhece regra, aí vai lá ver o VAR e anula o gol legítimo. Isso é uma pouca vergonha. E quem tá lá em cima também não viu. É uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha, mas é o árbitro, não é o VAR. Não é o VAR. Não, mas o VAR não é uma pouca vergonha. Aliás, o VAR aí é ótimo. O VAR ajuda a tirar essa dúvida. Como ajudou? O gol foi legítimo, ele não explicou. Não se pode. Pelo amor de Deus, que não se cometa mais esse erro. Porque o Wesley, ele ataca a bola. Claro. Ele ataca a bola. Ao atacar a bola. Começa um novo lance. Começa um novo lance. Se a bola tivesse batido no Wesley. Esse é o cara que mudou o Flamengo também. Rascaeta jogou super bem. Pelo amor de Deus. Agora, gente tentando achar explicação para não ser titular. O torcedor do Vasco da Gama saiu ontem do estádio, quem foi, o estádio pouca gente foi, dizendo o seguinte, o Vasco doou os gols para o Flamengo. Não acho que doou, não. Acho que ontem o Flamengo jogou em cima do Vasco e não deixou o Vasco jogar de forma alguma. Além da falta de clara a diferença técnica dos dois times. A diferença técnica. Gente, o Vasco fez o que podia e chegou numa final de Campeonato Carioca. Não, mas podia ter jogado melhor ontem, bem. Tudo bem, que o Flamengo é mais time, que o Flamengo seria campeão, concordo, mas o Vasco poderia ter jogado melhor. O melhor jogador do Vasco da Gama é o Leandro Castan. É o melhor jogador do Vasco da Gama, é o Leandro Castan. Não foi dele que o Arrascaeta roubou a bola ali na lateral? Não, foi do lateral direito. Foi do Cássio. Mas a diferença entre os times... Aliás, a diferença dos times é grande. A diferença dos times é grande, assim como a diferença do Palmeiras para os outros também é grande. Aqui é mais acentuado. Aqui é muito mais acentuado. Mas o Flamengo passou a jogar futebol. Sim. Passou a jogar bola, meteu 6 no São José. Tinha um jogador a menos. Mas o que você espera no momento desse? Vai pra cima e faça 6 gols. O Flamengo fez a parte dele. Jogou bem contra o Fluminense. Sim. Jogou bem a partida de ontem. Então, a partir de agora, se continuar sempre assim, o meu discurso muda. É evolução. Coisa que o Palmeiras não consegue fazer em São Paulo. E o Abel achou o time.
Abel achou o time. O Arrascaeta, o Diego... E o Diego de fora, o time parece ser esse. Parece que ele descobriu isso aí. Coisa que o Filipão em São Paulo não consegue fazer. E que o Abel finalmente está fazendo no Flamengo. Finalmente, estou dizendo, talvez eu tenha sido um pouco precipitado. Não, demorou. Mas, olha, parabéns, Flamengo. Parabéns, Abel. Pra mim, eu concordo com o Benja. O campeonato está liquidado. O Vasco não tem condições de reverter esse jogo. A não ser que o Flamengo entre de salto alto demais. Claro, o futebol possibilita esse tipo. Mas só o menosprezo pode colocar mais o Vasco não ganha. Exatamente. Não dá pra reverter. Perfeito, Pascoal. Só o menosprezo pode tirar esse campeonato do Vasco do Flamengo. E diferente de ontem, o Maracanã domingo que vem vai estar com gente 60 mil pessoas no mínimo. Vai ter até no Corcovado tem gente vendo o jogo. Um negocinho, com todo respeito, todo mundo sabe que o Vasco da Gama acabou pagando o 13º aí na semana passada. 13º. Deixou de pagar salário dos jogadores. 10.800 Engenhão vazio. Gente, olha o presidente do Vasco deu um tiro no pé. Olha isso, final de Campeonato Carioca. Olha, hoje eu li o texto do blog do Rodrigo Matos no UOL. Muito bom, eu gosto muito dele. Escreve bem e tem ideias ótimas, né? E sempre está pegando uma coisa diferente. Eu gosto de gente assim, não escreve sobre o mesmo, né? Sai do lugar comum. Ele escreveu, no final dos anos 1990, chegando perto desse século, acho que foi isso mais ou menos. Não, mais para frente. Mais virada do mais para frente. 2010. Aos 5, 6 anos, Flamengo e Vasco viviam uma situação muito igual. Muito igual. Aí que faz o Flamengo? O Flamengo troca toda aquele status quo que não. Ele muda o status quo dele, a situação dele. E elege o Bandeira. O que faz o Vasco? Elege o Eurico Miranda. Qual é o resultado? Olha como está o Flamengo hoje e olha como está o Vasco hoje. Quer dizer, ao invés de o Vasco ter dado um passo à frente, ele retrocede. Ele vai atrás da política velha. Atrás da época que se amarrava, como é que o Filipão falava? Cachorro com linguiça. Cachorro com linguiça. O Flamengo não. Ele consegue eleger um cara com visão, sabendo da importância de você organizar uma instituição e organizou. Passou os 2 primeiros anos ruins, não disputava título, etc e tal. E agora está começando a colher os frutos. Não tem salário atrasado, faz as maiores contratações do futebol brasileiro, tem os melhores, até a maior folha de pagamento do futebol brasileiro, e com razão, e com méritos. Ele não está pedindo para ninguém. Isso é fruto do esforço dele. Em contrapartida, o Vasco, olha a situação. Olha o presidente do Vasco ontem. Como é que tem cabimento uma final de campeonato no Rio de Janeiro, jogado no Engenhão, para menos... Vasco e Flamengo. Não é Madureira com sucesso. Exato. Como é que pode para menos de 10 mil pessoas? E o Vasco está numa pindaíba danada, precisando de dinheiro. Ontem 3 times jogaram a final, né? Jogou o Vasco, o Flamengo e arquibancada com o logo Botafogo escancarado. Exatamente. Isso nada contra o Botafogo, pelo contrário, o estádio é dele e cuida muito bem. A questão é que é constrangedor você ter Vasco e Flamengo com Botafogo escancarado o estádio todo por falta de todos. Olha lá. Vasco e Flamengo. Tem 3 escudos aí na tela, olha lá. Tem 3 escudos. Parece que é o Botafogo que tá jogando a final. Parece que é um mosaico, né? Exato, parece que é o mosaico da torcida do Botafogo. Ou seja, é uma coisa assim constrangedora. Foi vergonhoso o que aconteceu. E todos os louros da final, o Flamengo, que jogou bola ontem, e o Vasco fez o que pôde, bem. O Vasco fez o que pôde. O Vasco ali ficou tentando só na organização defensiva dele ver o que acontecia, não tinha nada. Maxi Lopes pode dar um pouquinho mais. Maxi Lopes não tem mais condição de ser titular do Vasco. Bruno César pode também dar um pouquinho mais. Galhardo, só a bolinha no pé não dá. Ter mandado o Galhardo embora do Vasco pra mim foi outro tiro no pé, porque era o único jogador que no meu campo da equipe jogava bola. Mas não sabe o que aconteceu. Mas eu tô falando tecnicamente. Se no lado disciplinar fez alguma coisa, não interessa. Tô dizendo tecnicamente, ontem ele é um cara que é muito importante e era muito importante pro time do Vasco. O Thiago Reis não pode ser banco do Maxi Lopes. Algumas coisas estão escancaradas no time do Vasco. Não dá mais pra ficar protegendo o cara com o nome, porque o cara é experiente e traz daqui a colar. Então, isso aí, quem é o culpado disso aí? Além da presidência, o treinador. Não, além da presidência, não. Não escalar o time é o treinador. Não. Da presidência do clima que ela criou, dessa estrutura toda do Vasco hoje, que é simplesmente desastrosa pra quem tá trabalhando por ali. E ontem o Alberto, que de novo, ele entra com medo no clássico. De novo. Já não é o primeiro clássico que ele entra com medo.
todo clássico Alberto entra para tentar empatar o jogo. E já não é de hoje. Quando ele dirigiu o Palmeiras, ou vocês não lembram, naquele jogo... Mas ontem ele entrou com a escalação que ele tinha de melhor. Tudo bem, mas a questão não é a escalação, a questão é a postura. Mas não a tinha questão é você passar o jogador. Parece que falta um algo a mais. De todo o clássico ele entra com medo. Mas peraí, o Vasco... Todo clássico, o Vasco Flavinho fez uma pergunta. Flavinho fez uma pergunta aqui. Não tinha um bom conjunto, o melhor conjunto do Rio de Janeiro. O Vasco não é um time desorganizado. O Vasco não é uma bagunça. Então, mas o Vasco com medo, retraído. Ele tomou 2 do Flamengo, poderia tomar 4 ou 5. Imagina se o Vasco vai pra cima. Toma 8, Facincani. Sim, não, mas às vezes não, mano. Às vezes não. O Flamengo, quando eu falo isso, o Flamengo é um time que ele dá espaço pra uma equipe contra-atacar ainda. Tem muito ajuste a ser feito pelo Abel. Ontem jogou bola pra caramba, do meio pra frente funcionou, não, porque o time do Vasco, porque o time do Vasco, ele não teve competência e nem personalidade para tentar explorar o que o Flamengo dava de contra-ataque. Isso é uma realidade. O torcedor do Flamengo que vai ao jogo cobra isso. Pô, o time tá aqui, tem que ajudar a voltar melhor a marcar. Isso é normal. E isso é o que eu ouço de relato de todos, e do que eu assisto também no Flamengo, de pessoas que vão ao estádio. Não é um time ainda 100% perfeito. Ontem fez uma partida muito excelente de legal, do meio pra frente. Entendeu por quê? Porque também o Vasco foi um time que ficou com medo acuado. Ontem o Vasco não entrou em campo, ele chamou demais o Flamengo, e você chamar esse Flamengo pro ataque é um convite ao suicídio. É um convite ao suicídio. Então, mas pro time organizado, compactado... Não, mas ele pode até ser, só que o Flamengo tem só que o Flamengo tem uma coisa, mano. É a individualidade, só que a individualidade do Flamengo ontem quebrou isso. O Everton Ribeiro quebrou isso jogando bola com drible, o Arrascaeta quebra com drible, então você chegou à conclusão que o Everton Ribeiro tá jogando pra caramba. Tá jogando, claro que eu não cheguei à conclusão, eu tenho elogiado. Não, semana passada você falou que ele só cisca. Não falei que ele só cisca. Não falei que ele só cisca. Arão jogou bem ontem. O Arão jogou bem ontem. Jogou bem. Eu só admite que Arão é um bom jogador. Não acho que ele é um bom jogador. Flavinho, você lembra do Juruna? Cacique Juruna, lembra? Ele ia... O que ele fazia? Um gravador grande. Porque ele não confiava nos políticos ao lado dele. Gente, e ele falou semana passada que o Everton Ribeiro só cisca. Não falei isso, não. Falou. Não falei que só cisca. Falou que parecia uma enceradeira. Tá bom. Você falou que ele é pouco produtivo. Eu falei, o Diego é o cara que só toca de lado que é o meia caranguejo. Isso eu falei. E é mesmo, tá comprovado isso. Saiu o Diego, então, Arrascaeta, muda bruscamente o ataque no Flamengo. Mas não, curioso isso. O Everton Ribeiro está jogando muito bem essa temporada. Não é um jogo... Ele é o jogador mais regular do Flamengo. Não acho. O melhor jogador do Flamengo é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não é tão regular quanto o Everton Ribeiro. O Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo. Coisa no seu patamar. O Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo. Eu não acho. Não vai jogar final porque está suspenso. Não vai jogar final contra o Vasco porque está suspenso. Perfeito? Vai abrir espaço ou pro Vitinho, ou vai escolher um outro atacante, sei lá. Vai jogar o Diego. Joga o Diego no meio, com o Gabriel de centroavante. Pode ser. Com a Arrascaeta pela esquerda e o Everton pela direita. Pode ser que isso aconteça. O Flamengo tem que encontrar uma nova fórmula de jogar. O Abel mexeu muito no time ontem. Quem começou de centroavante foi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique. Foi o Bruno Henrique. O Gabriel aberto, o Bruno Henrique centralizado. E o Everton pela esquerda. Eu acho que eles têm que trocar mais posição. Não é só. Lateral esquerdo do Mas Vasco. ainda ficam muito isolados às vezes. O lateral esquerdo do Vasco gosta de atacar. Então ele botou o Gabriel para tirar o espaço dele lá, para não deixar atacar. Bom, acho que o Abel trabalhou muito bem ontem. Também acho. O Abel trabalhou bem, não subiu tanto ontem também. Por isso que eu acho que ele até jogou bem. Não subiu tanto e não expôs tanto o lado do Flamengo. Por causa dessa jogada do lateral esquerdo do time do Vasco, o Barcelos, que sobe muito. Então ele fez um pouquinho às vezes do lado direito. Olha, eu queria abrir a minha caixa preta aqui. Até a produção fala, é um cara de pau, velho. A produção disse isso. Pô, o cara criticou tudo e hoje ele tá elogiando tudo. E tudo que ele criticou, eu não falei. É verdade. Então assim, eu não vou elogiar. Eu não vou elogiar por elogiar e não vou criticar por criticar. Joga mal, critica, joga bem, elogia. Mas a sua